Paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Pessoal, existem alguns questionamentos que passam pela nossa cabeça, pela nossa mente, que nos fazem pensar. E uma delas qual o sentido da vida, ou por que estamos aqui. A palavra de Deus, ela nos dá algumas orientações a respeito disso. A rainha de Sabá, ela viajou 3 meses em um camelo para perguntar ao rei Salomão. Já essa pergunta, já naquele tempo, porque ela sendo uma mulher tão rica e poderosa, tendo muitos criados, muitos empregados, tendo ouro e prata, e ela, porque ela não era feliz? Por quê? Qual o sentido da sua existência, ou da nossa existência, por assim dizer? A palavra de Deus já nos orienta no seu livro, já nos dá alguma ideia disso. Quando Deus criou os anjos simultaneamente, porque Deus não quer ficar sozinho no seu trono, não que Ele precise de auxiliadores, não, porque Ele pode fazer tudo. Mas como Ele é um Deus poderoso, um Deus glorioso, Ele quer dividir a sua glória. Ele não quer ficar no trono sentado, cabisbaixo, sozinho, não. Ele criou os anjos para dividir a sua glória. E depois disso criou a humanidade. Mas o projeto de Deus foi que Ele criou Adão perfeito, né? Como a Bíblia já relata, Adão caiu pela sua desobediência. E ali, com essa queda, a humanidade entrou em confusão, entrou em colapso, em declínio. E passou a cada um seguir o seu curso, o seu caminho. E chegou um tempo em que as pessoas... chegou um tempo, estamos num tempo em que as pessoas estão fazendo o que elas querem. E acham normal, acham certo. E isso cai em tristeza. E o mundo se tornou o que ele é hoje. E chega um ponto de muito questionar se Deus existe, né? Deus existe, ou qual o propósito da existência da humanidade aqui na Terra. Os cientistas procuram se tem vida em outro planeta, porque a galáxia é tão grande, com milhões de planetas. Então, qual o sentido da vida, então? E a palavra já nos relata que o sentido da vida é adorar a Deus, é servir, para isso que existimos e fomos feitos e criados. Assim como os anjos existem para servir a Deus, esse é o propósito de toda pessoa aqui na Terra. Servir a Deus, rejeitar isso, é viver em solidão, tristeza e agonia. Por isso que Ele deixou suas regras, suas diretrizes, suas leis, que são a Bíblia para ser seguida. Algumas pessoas que querem andar pelo seu próprio caminho, visto isso até entra na igreja mesmo, entre os cristãos que querem fazer tudo que quer, e querem um evangelho fácil, um evangelho de oba-oba, fazendo tudo aquilo que quer, achando que a graça de Deus vai cobrir. Negativo. A graça de Deus é para pecador arrependido, não é para aquelas pessoas que zombam de Deus, que escarnecem de Deus, fazem o que querem, né? Vivem no pecado, mesmo conhecendo o evangelho, vivem no pecado e acham que vai ficar por isso mesmo. Outros acreditam porque diz assim: não, fulano faz isso e é cheio de cicrano também, e é cheio do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não sai de uma vez, ele sai aos poucos. E quando a pessoa perceber, ela já não é mais nada, ela já não tem uma unção, ela já não tem mais aquele espírito que antes ela tinha. O Espírito Santo saiu, não pode habitar numa casa suja. O seu corpo é a casa de Deus, é o templo de Deus. Então, decorrente a tudo isso, é que muita gente anda em sofrimento. Tem tempo na vida do crente, aquele que conhece a Deus, que nem toda hora ele tá firme com Deus. Não que ele ande em pecado, nada disso. Mas tem tempo que ele está mais abatido, ele está um pouco fraco na fé. Tem tempo que ele está forte na fé. E Jesus disse: seja quente ou frio.
Às vezes o crente está fervoroso na presença de Deus, ele está louvando o hino, ele está lendo a palavra, ele está buscando a presença de Deus, ele está fervoroso. E às vezes ele está frio pela tribulação da vida, pela perseguição, pelo sofrimento, né? Então ele está mais frio, ele está morno. Ele está frio, aliás. Ele está frio. Agora o morno é aquele crente que anda com um pé na igreja e um pé no mundo, fazendo as duas coisas. Ele vive na igreja, ele é crente, mas ele vive no mundo e vive dentro da igreja. Uma hora está fazendo a coisa do mundo, outra hora está dentro da igreja. Jesus disse que esse ele vomita da boca dele. Ele vomita, ele lança fora. Isso para o cristão. E nessa jornada que o cristão vai passando aqui nesse mundo, ele passa por diversas lutas, diversos sofrimentos. E o sofrimento Deus permite na vida dele para moldar o seu caráter, para que o seu caráter seja fortalecido. Aquele que tem a fé alicerçada sobre a rocha, que é Jesus, de maneira nenhuma ele vai se decepcionar em Cristo, porque ele tem a base nele, num Deus que vai o livrar na hora da dificuldade e vai lhe dar forças para resistir quando esse Deus não livrar, porque tem sofrimento que Deus permite também o crente passar também. Ele permite às vezes para nos fortalecer também no nosso caráter. E o que nós vimos hoje, nos nossos dias, são escarnecedores do Evangelho, escarnecedores da fé, né? Que zombam de Deus. Chega a dizer até que Deus não existe. Chega a dizer que as Escrituras é tudo mentira, não devemos dar ouvido. Agora vem a questão e a pergunta: é melhor acreditar nas Escrituras, na palavra de Deus, ou acreditar na conversa de homens que não têm nada para oferecer, nem nada para dar? O homem pode me levar para o céu? O homem pode nos levar na presença de Deus? O homem pode oferecer salvação para alguém? Ele não pode. Mas eles afirmam com toda certeza para desviar alguns da fé. São falsos ensinos, falsos enganos. Esse é o tempo. Esse é o tempo. E a palavra de Deus diz que Satanás cegou o entendimento dos homens para que não enxerguem a verdade. Porque o que é que ele faz? O que é que o diabo trabalha? Como ele trabalha? Se a pessoa não acreditar na palavra de Deus, ela não se salva. Se ele conseguir fazer que ele é um personagem folclórico, que ele não exista, porque a intenção do diabo é descaracterizar a sua existência para ele continuar trabalhando. Então, isso descaracterizar a palavra de Deus mais ainda, que Deus não existe e que aquilo não tem valor, que é para o ser humano perder a sua salvação, porque ele sabe que Deus não age onde tem incredulidade. Se o camarada for incredulidade, ele dizer eu não creio, então Jesus não pode fazer nada por ele, logo ele perderá a sua salvação. E tem muita gente sendo levada por isso, por falsos ensinos, falsos mestres, como se diz a Escritura, como o apóstolo Paulo já falava. Então não devemos dar ouvidos a esse tipo de gente. E dessa forma muita gente vivendo infeliz, na infelicidade. Porque a felicidade está em servir a Deus, está em permanecer com Deus. Jesus não disse que ia tirar o jugo de você. Ele não disse ele disse que ia aliviar. Ele dizia, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele disse que o jugo dele é suave. Ninguém pode viver nesse mundo sem jugo. Ou a pessoa vai viver pelo jugo de Deus ou de Satanás, mas todo mundo vai ter que servir alguém. Nós nascemos para servir. Nós não somos donos de si mesmo. Quem nos criou foi Deus. Então, se nós registrarmos o jugo de Deus, vamos servir o jugo de Satanás. E se a pessoa disser assim, eu não quero servir nem a Deus nem o diabo, ele vai servir o diabo, sem saber que está servindo o diabo. Ela não sabe, mas ela serve. Então, o ser humano não pode viver sem jugo. Então, ele vai viver sobre a mão de Deus, porque não somos donos de nós mesmos, sobre a lei de Deus, que é a palavra de Deus, ou ele vai viver sobre a lei do diabo. Essa é a regra. Mas ninguém pode viver nesse mundo sem jugo.
Então, dessa forma acontece o seguinte: ou a pessoa ela vai servir a Deus, ou ela vai servir o diabo, ou ela vai ouvir a Deus nesse mundo, ou ela vai ouvir o diabo. Se ela for viver a sua própria vida, os seus próprios interesses, é o interesse do diabo, que foi o diabo que mesclou a humanidade. Então, o que anda por aí afora são falsos enganadores, falsos mestres. Dentro das igrejas tem, fora da igreja tem. E aquela pessoa que é cristã verdadeira, ela permanece na fé. Ela não deu ouvido a ninguém, ela não deu ouvido a conversa de mentirosos que quer enganar, que quer destupar a tua fé. São pessoas que já são usadas pelo maligno e que vivem sem nenhuma esperança na vida. Quando uma pessoa morre, se ela não crê em Deus nessa vida, que esperança ela tem de salvação? Ela vai crer em quê? Vai crer em quem? Em si mesmo? Vai acreditar que não existe Deus? Ela vai acreditar que quem fez esse mundo todo não foi um Deus? Tem coisa na nossa vida que nós devemos pensar. O apóstolo Paulo disse que a existência de Deus já está presente nos nossos olhos. Um exemplo disso é a lua, ela interfere nas marés. Se a lua não interferisse nas marés, o mar viria uma fedentina, ela apodrecia. O sol está numa distância certa da terra para aquecer e haver vida. Se tivesse mais distante, aqui cobriria de gelo. A lua influencia nas marés, no oceano, para que a terra não seja inundada pelas águas. Influencia até no crescimento dos nossos cabelos, nas colheitas, nas plantações. E que existem leis que regem o universo, que regem a galáxia. Se existe lei, porque alguém denominou essas leis. Se existe lei, porque alguém colocou essas leis para que controlasse todas essas coisas. Alguém ditou essas leis, essas regras. O planeta Terra, ele circula numa circunferência, numa linha imaginária, que os planetas eles não colidem um com o outro. Tudo isso é coincidência? O fato da existência de Deus é você já prova que Deus existe. O fato de você estar aqui já prova que Deus existe. É o fato da sua existência. Quem fez o homem então? De onde veio o homem? Quem fez tudo isso que está aqui? Quem fez as estrelas, o céu, tudo isso tão que parece haver coordenação nessas coisas? E a pessoa quer dizer que não exista um ser supremo que colocou isso? Chame de força superior, chame de energia, chame do que você quiser. Mas existe um Deus que fez todas essas coisas, existe uma força que criou isso, o sol, está muito bem planejado para ser coincidência, ou está muito perfeito para dizer que não existe uma força suprema que coordenou tudo isso. As galáxias, o universo, os cientistas estudam a galáxia, existe milhões de planetas dentro dele. Então, as pessoas, só que o diabo, ele cegou o entendimento dos homens, para que os homens não enxerguem a verdade. Porque se abrir os seus olhos, primeira coisa que ele diz, quando a pessoa vai aceitar Jesus, rapaz, não aceita não. Porque se tu aceitar, tu vai deixar a bebida, vai deixar a cachaça, vai deixar a prostituição, vai deixar as drogas. Tua vida está muito boa, para que tu vai deixar isso? Então ele coloca no homem que aquilo está muito melhor. É a mesma coisa de uma pessoa que fuma e o médico passa um remédio para ele parar de fumar, mas ele não quer, porque ele quer continuar sendo fumante. O problema é esse. Ele quer continuar naquilo ali. Então, para realizar os seus desejos perversos, simplesmente ele deseja a não existência de Deus. Mas para aqueles que Deus chamou, porque Deus dá o convite a todo mundo, a salvação é para todo mundo, mas nem todos serão salvos. Se fosse dessa forma, Judas teria sido salvo. Se fosse dessa forma, Balaão teria sido salvo, porque Balaão era um profeta de Deus. Deus falava com Balaão, mas Balaão se vendeu amando mais dinheiro. Ele viu ali sua aposentadoria.
quando Balaque ofereceu para amaldiçoar o povo que Moisés liderava, Balaão queria amaldiçoar, mas Deus disse a ele que ele não podia amaldiçoar o que Deus tinha abençoado. E Balaão ganhou um baú de dinheiro para amaldiçoar o povo. E no final acabou morrendo pelos homens de Moisés em guerra. E a questão é, muitos são chamados, já disse pouco, pouco é o que aceita. Poucos é aquelas pessoas que aceitam. Eu costumo falar que é como o pecador, é como que fosse um bocado de porcos vivendo num lamaçal, que representa o pecado. E aí quando ele ouve a pregação ou a palavra de Deus, Jesus chama, vai saindo alguns porcos de dentro daquele lamaçal. E os porcos que continuam dentro daquele lamaçal, ele diz: ei rapaz, para onde é que tu vai? Volta, tu nasceste para pecar. Tu não vai parar de pecar. Tu nascesse para isso, para cair aqui mesmo. E ele diz: eu sei que eu sou pecador, mas eu vou passar o resto da minha vida lutando contra o pecado. E diante dele tentar lutar contra o pecado, não que ele vai ser perfeito, por ele procurar servir a Deus e lutar contra o pecado, ele será salvo. Essa é a diferença do pecador arrependido para o pecador que aceita o pecado, o lamaçal, e cai dentro. Essa é a realidade do nosso tempo, e a cada dia mais está se diferenciando do joio do trigo, dos que servem a Deus e os que não servem. Não que os que sirvam a Deus sejam perfeitos, não, porque o único perfeito foi Jesus. Os profetas que viveram no Antigo Testamento, todo ele tinha pecado e tinha defeito. João Batista foi um homem santo, mas Jesus disse que o menor no céu era maior do que ele. E as Escrituras dizem que Jesus foi o único que viveu sem pecado. Então, meus irmãos, que vocês possam permanecer na palavra de Deus, independente de qualquer coisa. Só existe um Deus e um Criador que te criou, que te fez e que te espera de braços abertos. E para isso ele morreu de braços abertos e te espera de volta. E um dia nós vamos se encontrar com eles, aquele que for fiel, porque só temos uma vida a viver. E vamos passar por essa terra e deixar um legado. Então, que nós podemos ficar com essa palavra e meditar nisso. Que Deus te abençoe, a tua casa, a tua família. Que Deus te abençoe os teus projetos. E eu te peço, irmão, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.